Eu tinha aqui escrito umas palavras, vou tentar segui-las, mas tendo em atenção o momento especial que estamos a viver, que é um momento muito, se quiserem, em família, porque é um ambiente familiar aquele em que nos encontramos hoje. E em boa hora, e não há, como dizia há pouco, coincidências neste particular, o Presidente da República vem a Setúbal pela primeira vez para um objetivo social muito preciso. Uma causa muito justa, que tem a ver com a vida concreta das pessoas de carne e osso. A minha primeira palavra, que tinha aqui escrita e que mantenho, é para louvar a Cáritas, pelo seu papel incansável de luta contra a pobreza e de afirmação da dignidade da pessoa humana, que é inseparável dos direitos económicos, sociais e culturais de todos, em especial dos mais fracos, dos mais dependentes, dos mais sacrificados, dos mais excluídos. A Cáritas é, a nível nacional como a nível diocesano, uma face visível da Igreja Católica, de uma igreja serva e pobre, como dizia um autor dos tempos da minha juventude, Yves Congar, neste caso ao serviço da sociedade portuguesa. E que dia o de hoje para assinalar o seu papel? Dia Internacional da Caridade, expressão muitas vezes mal percebida, mal entendida, por não se ir à raiz daquilo que quer dizer. Dia Internacional da Caridade por iniciativa das Nações Unidas, porque dia do falecimento de Santa Teresa de Calcutá. E como sublinhou o secretário-geral da ONU, ensejo para sublinhar a dedicação constante e devotada ao combate contra a miséria e a pobreza. Esse crime dos nossos tempos, a expressão não é minha, é do Papa Francisco ontem, que disse: a pobreza é hoje, por esse mundo fora, uma situação criminosa. A homenagem é devida, mas uma homenagem que é também um estímulo. O que se pede à Cáritas, e em geral a todas as instituições de solidariedade social, é naturalmente um empenho acrescido ao serviço das portuguesas e dos portugueses que mais sofrem. A segunda palavra é para chamar a atenção para o facto de que entidades como a Cáritas, felizmente, não têm sido esquecidas pelos poderes públicos, como se viu hoje, quando se trata de lidar com os parceiros sociais. Claro que é justíssimo apoiar o chamado terceiro setor ou setor social, ou numa qualificação mais difusa e abrangente, de economia social. É justíssimo apoiar, por exemplo, misericórdias e PSS por todo o país. Mas na repartição dos recursos disponíveis, importa não esquecer outras entidades igualmente relevantes e que na aritmética das coisas poderiam acabar por ser encaradas como realidades de segundo plano. O que seria, se acontecesse e não acontece, muito injusto, atendendo ao seu papel, tantas vezes insubstituível, na comunidade que somos. Por isso eu saúdo o protocolo hoje assinado, envolvendo o Estado, através da Senhora Secretária de Estado, e a Cáritas, mas não esquecendo o contributo constante da Diocese e do município de Setúbal. Finalmente, a palavra essencial para lembrar que esta luta contra a exclusão e o risco de pobreza continua a ser uma urgência na nossa sociedade. De uma antiga e de uma nova pobreza, como recorda o relatório da Cáritas de novembro do ano passado. Há pouco estivemos primeiro na nova casa que vai abrigar quem sofre uma das formas de injustiça, de desigualdade, de discriminação, de desrespeito da dignidade da pessoa humana, traduzida na maternidade jovem e na sujeição à violência familiar.
E, portanto, tratou-se de um passo concreto dado a pensar em pessoas concretas, concretamente mulheres, aqui, em Setúbal. E, portanto, é um passo de profunda natureza social. E já depois de aqui estarmos, ouvimos um casal, e esse casal veio falar-nos de uma nova forma de pobreza ou de risco de pobreza, em sentido amplo. Nós temos, na sociedade portuguesa, infelizmente, uma velha pobreza que está instalada radicalmente, com números que andam à volta de 2 milhões de pessoas, um pouco acima, um pouco abaixo, conforme a evolução do risco de pobreza, e que são situações que, em muitos casos, têm a ver com o envelhecimento da sociedade portuguesa, com pessoas com maior idade, com maior dificuldade, há já muito tempo, em procurar saídas para a sua vida pessoal e profissional. Mas a crise dos últimos anos juntou à velha pobreza uma nova pobreza, traduzida nas classes médias que entraram em risco de pobreza, que tinham as suas atividades, tinham as suas vidas nos 30, 40 anos, às vezes um pouco mais, outras vezes um pouco menos, com ainda pais, com filhos, que tinham as suas atividades profissionais e, em muitos casos, perderam essas atividades profissionais. E houve o desemprego, ou de um dos membros da família, ou de vários membros da família. E houve a formação da família, o regresso à família ampla. Juntaram-se pais, filhos e avós nas mesmas casas. Foi pedido aos avós, que já viviam com dificuldade das suas reformas ou das suas poupanças acumuladas ao longo da vida, que ajudassem aos problemas dos pais e dos filhos. Por um período indeterminado de tempo, enquanto se esperava que surgissem novas hipóteses de emprego. A saída da crise, eu disse sempre, não é nem rápida, nem fácil, nem igual para todos. Não é rápida. Vai demorar anos a sair da crise. Segundo, não é fácil. Não é fácil por razões que têm a ver com Portugal. Não é fácil por razões que têm a ver com a Europa e com o mundo. E não é igual para todos. Uns saem mais depressa, outros saem mais devagar. E por isso é uma ilusão a ideia de que se pode decretar um dia, acabou a crise. No dia seguinte, passamos a ter emprego e somos todos felizes. Isso não existe. Infelizmente, sabem-no muitas portuguesas e muitos portugueses. E essa situação de saída da crise não pode ser encarada de ânimo leve. Porque é pesada, é difícil, é complexa. Estamos a falar de pessoas que vivem esse drama no dia-a-dia. Têm dívidas para pagar, dívidas básicas para pagar, porque andam à procura de emprego, conseguem ocupações transitórias, temporárias, mas precárias, e noutros casos não conseguem. E aqui coloca-se um problema, e eu estava a ouvir o testemunho deste casal, e estava precisamente a pensar nos debates que, na vida política, muitas vezes nós vemos serem travados. É verdade que a forma mais segura e mais duradoura de ultrapassar a situação de crise é o crescimento económico. A economia crescer. Porque se crescer, tem mais possibilidades de criar emprego, de diminuir o desemprego e de haver novos empregos. E por isso, em princípio, o ideal seria apostar tudo no crescimento económico, e para apostar tudo no crescimento económico é importante, entre outras coisas, haver o rigor financeiro no orçamento do Estado, o rigor financeiro nas relações com o exterior,
haver um conjunto de precauções e um conjunto de critérios. E por isso alguns defendem que nem que isso demora algum tempo, que a aposta correta é a aposta de uma contenção a pensar no crescimento económico que um dia vai dar um emprego e vai resolver o problema das pessoas. Isto é verdade. Mas também não é menos verdade que as pessoas têm de viver até chegar esse dia. Não é possível dizer às pessoas: olhem, nós vamos crescer pouco a pouco. Primeiro 1 ponto, 1,2, depois 1,6, depois 2 pontos. E ao fim de 3 anos, 4 anos, começaremos a criar mais emprego. E daqui a 5 anos, 6 anos, nós teremos condições de estabilidade ideais para resolver os vossos problemas. Os mais velhinhos pensarão: daqui a 5, 6 anos, não sabemos exatamente como e onde estaremos. Os mais novinhos dirão: e como é que nós vamos viver durante estes 4, 5, 6 anos? O que quer dizer que durante esses anos é preciso tomar algumas medidas sociais que têm problemas, porque pensam no orçamento do Estado. Porque porventura tornam ao mesmo tempo um pouco mais lento o arranque para o crescimento económico. E há outros que defendem: não, mas é esse o caminho. Há aqui problemas sociais que é preciso resolver, temos de os resolver de imediato, nem que isso custe o atraso no que seria o cenário ideal. E a dificuldade está a encontrar um meio termo. Um meio termo entre aquilo que seria o ideal, a aposta numa solução que daqui a uns anos vai dar um tal crescimento económico e um tal emprego que resolva a solução das pessoas, e ao mesmo tempo olhar para as pessoas que no dia a dia têm problemas, sofrem esses problemas e não sabem como é que vão aguentar mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos, mais 5 anos. E como a política implica escolhas difíceis com bens raros, o equilíbrio entre os dois caminhos, que é difícil de estabelecer, é, no entanto, talvez a forma mais sensata neste momento da sociedade portuguesa. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tomar todas as medidas sociais que seriam necessárias, porque isso pode comprometer aquele equilíbrio que a prazo dará o crescimento e dará o emprego para mais gente. Nem estar com temas teóricos que são ideais, a pensar no crescimento vai haver daqui a 4, 5 anos, sem olhar para necessidades básicas de pessoas hoje e amanhã e depois de amanhã. Esse é o grande debate, esse é o debate de fundo da sociedade portuguesa. Depois pode debater se há mais Estado, se há menos Estado, se há mais liberdade, se há menos liberdade, se há mais economia de mercado ou menos economia de mercado. Se vem a seguir, vem nos caminhos para lá se chegar. Mas antes tem de se encontrar esse equilíbrio, que é difícil, porque não vai satisfazer nem muitos que precisam hoje de respostas concretas, nem a ideia ideal de a prazo poder resolver o problema de muitos mais. E eu estava a ouvir isso, a ouvir o vosso testemunho, muito corajoso, porque é sempre difícil de ouvir esses testemunhos. E estava a pensar nesta situação concreta da sociedade portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, veio-me à memória, de repente, outra idade que eu tive, os 20 anos. E nos 20 anos, eu me integrava um grupo, de muitos grupos que existiam, numa sociedade que era diferente da sociedade em que vivemos hoje, uma sociedade fechada, era uma sociedade ditatorial autoritária, era uma sociedade que tinha problemas para resolver, que depois teve de enfrentar, descolonização, desenvolvimento, em que esse grupo de jovens, ao mesmo tempo que debatia o que é que o país havia de ser politicamente no futuro, olhava imediatamente para problemas concretos da sociedade portuguesa, e que eram muitos.
da mortalidade infantil até ao analfabetismo. E nesse grupo estava o engenheiro António Guterres. Era mesmo o melhor de todos nós nesse grupo. E nesse grupo, todos os dias, além dos debates teóricos, nós tratávamos de problemas concretos, de gente concreta. E pensávamos no papel fundamental das instituições associativas quando se trata de resolver problemas sociais. O nosso encontro de hoje é ao mesmo tempo um apelo. É um apelo. É um apelo para todos nós. Em nome da justiça, da solidariedade, da mobilização, para um combate que não podemos deixar de travar, ao mesmo tempo que travamos outros combates importantes, pelo rigor orçamental, pelo equilíbrio da balança de pagamentos, pelo cumprimento de compromissos em Bruxelas, não podemos esquecer o combate social de todos os dias por pessoas de carne e osso que têm necessidades básicas por satisfazer. E todos podemos e devemos estar presentes nesse combate. O Presidente da República está certamente presente na primeira linha desse combate, a pensar em Portugal, mas, sobretudo, nas portuguesas e nos portugueses concretos que são a razão de ser de Portugal.